Na Bíblia, a mentira é sempre identificada como um pecado muito grave. Por quê? Porque a Bíblia diz que quem mente deliberadamente é filho do diabo e não terá parte na bem-aventurança do Senhor. E a mentira é um pecado grave porque a mentira nada mais é do que uma declaração falsa. Mentir significa falsear a verdade, transmitindo uma informação enganosa como se fosse verdadeira. E nós sabemos que, infelizmente, a mentira é algo muito comum na humanidade, na sociedade em que vivemos. E por quê? Porque a mentira faz parte da natureza decaída do homem. E tem muita gente que mente com toda facilidade, não é mesmo? E até se orgulha de sua capacidade de mentir e enganar as pessoas. E há casos, inclusive, de mentirosos que mentem com tanta naturalidade que eles próprios acabam acreditando na mentira que contam. Mas a Bíblia reprova seja qual for a mentira. Isso porque a mentira é uma afronta ao Deus cuja verdade infinita é um de seus atributos. A Bíblia diz que Deus é a verdade. E o Deus que é inteiramente verdadeiro não pode mentir, conforme nós lemos em Números capítulo 23, versículo 19, em Tito capítulo 1, versículo 2. Então, tudo o que provém de Deus é necessariamente verdadeiro, infalível e absolutamente confiável. É por isso que a mentira é oposta a Deus e a sua santa palavra, que em si mesma é a verdade. E tem mais, quando nós lemos passagens como Provérbios capítulo 6, versículos 16 ao 19, ou capítulo 12, versículo 22, nós entendemos de forma muito clara que Deus odeia tudo o que envolve a mentira. É por isso que o povo de Deus é chamado a não se envolver com a mentira jamais. Inclusive nos 10 mandamentos, há uma clara reprovação contra a mentira, quando Deus ordenou: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Êxodo capítulo 20, versículo 16. O que significa que a mentira é um pecado contra Deus e contra o próximo. Olha como a mentira é algo realmente muito sério, porque quem mente pensando que está só pecando contra o seu próximo, na verdade também está pecando contra Deus. Por isso, a exemplo do Senhor Jesus Cristo, os cristãos devem ser caracterizados pela verdade e por detestarem a mentira. É por isso que em Efésios capítulo 4, versículo 25, o apóstolo Paulo escreve o seguinte: por isso, deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Mas qual é a origem da mentira? Para nós entendermos melhor por que a Bíblia condena tanto a mentira, é útil nós entendermos o que a Bíblia diz a respeito da origem da mentira. E nós podemos fazer isso recorrendo a um dos versículos mais lembrados quando o assunto é mentira na Bíblia. E esse versículo é aquele que diz que o diabo é o pai da mentira, que diz que ele jamais se firmou na verdade, porque não há qualquer verdade nele. Então, ele profere mentiras porque, como mentiroso, isso lhe é próprio. É o que nós lemos no Evangelho de João, no capítulo 8, no versículo 44. E o que isso significa? Significa que Satanás foi o primeiro mentiroso. É isso mesmo. Foi através de uma mentira de Satanás que o primeiro casal foi seduzido a transgredir a lei de Deus. Então, o primeiro caso de mentira registrado na Bíblia teve justamente Satanás como seu protagonista. Conforme nós lemos em Gênesis capítulo 3, Satanás disse a Eva que se ela e Adão desobedecessem a Deus comendo do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles se tornariam como Deus e não sofreriam nenhuma punição. Isto era mentira. Tá certo? E depois da queda, então, tão logo o homem adotou a mentira como uma de suas características mais íntimas. Isto nós vemos já na história de Caim. A primeira pessoa nascida neste mundo foi um mentiroso. Caim foi um mentiroso. Inclusive, isso mostra a loucura da mente perversa do pecador. Por quê? Porque Caim não hesitou em tentar mentir ao próprio Deus. Deus perguntou a Caim sobre seu irmão Abel e Caim disse a Deus que não sabia de nada, que não tinha conhecimento de nada a respeito de seu irmão. Mentiroso! Ele havia matado Abel. E depois de Caim, o que não faltou no mundo foram pessoas mentirosas. Por isso, a Bíblia registra inúmeros casos de pessoas que mentiram. E isso explica por que o salmista escreve lá no Salmo 58 e verso 3 que os ímpios andam errados desde que nasceram falando mentiras.
Por quê? Porque o homem caído é tão depravado que ele faz da mentira o seu refúgio. Ele faz da falsidade o seu esconderijo. Ele faz do engano a sua própria verdade. E a mentira, ela é tão perigosa, mas tão perigosa, que até mesmo homens piedosos podem ser atraídos por ela. Foi assim com Abraão e Isaque, por exemplo, que mentiram quanto aos seus verdadeiros relacionamentos, quando negaram que suas esposas eram de fato suas esposas. Depois, Jacó, o filho de Isaque, o neto de Abraão, antes de ter tido um encontro com Deus, também foi uma pessoa conhecida por seu engano. Inclusive, ele enganou o próprio pai Isaque, não é? E mais tarde, os filhos mais velhos de Jacó também usaram da mentira como uma arma para prejudicar José. E o mesmo José também foi alvo da mentira da mulher de Potifar. E ainda no Antigo Testamento, nós temos o caso de Geazi, o servo do profeta Eliseu, que ele caiu na mentira e acabou sendo terrivelmente castigado por isso, ele ficou leproso. E no Novo Testamento, até mesmo o apóstolo Pedro acabou mentindo quando ele não se importou em negar que era um seguidor do Senhor Jesus Cristo. Mas vale dizer aqui que Pedro se arrependeu amargamente e foi restaurado pelo Senhor. E outro caso clássico de mentira na Bíblia é aquele registrado lá no livro de Atos dos Apóstolos, que envolveu Ananias e Safira. Os dois tentaram mentir para os apóstolos e para a igreja, mas acabaram mentindo ao próprio Espírito de Deus, e ambos morreram imediatamente após mentir. Então nós podemos concluir dizendo que, longe de Deus, os homens suprimem a verdade pela injustiça. Eles preferem a mentira à verdade de Deus. E por causa da dureza de seus corações, Deus entrega os pecadores impenitentes aos seus próprios pecados, para que eles se afundem cada vez mais neles e caiam na operação do engano. É assim que nos dias finais da presente era, o mundo conhecerá o anticristo, que será um mentiroso nato. Pensa numa pessoa mentirosa de carteirinha. Essa pessoa será o anticristo. Ele será um especialista em mentir, capaz de protagonizar até mesmo simulacros de milagres, dando ao mundo sinais e prodígios de mentira. E as pessoas iníquas crerão em seu engano e serão julgadas por terem rejeitado a verdade para sentirem prazer na iniquidade. Então, enquanto o anticristo não se manifesta, os muitos falsos profetas têm atuado ao longo de toda a história da igreja, enganando as pessoas com mentiras contra a verdade de Deus. E é por isso que o apóstolo Paulo escreve que isso não é de se espantar. Por quê? Porque essas pessoas são agentes de Satanás, e o próprio Satanás pode se transfigurar em anjo de luz para espalhar a sua mentira. Mas o Deus, que é perfeitamente santo, perfeitamente justo e verdadeiro, jamais tolerará a mentira. E por isso, conforme a Bíblia diz, os mentirosos não herdarão o reino dos céus. Porque no grande dia final, os mentirosos serão juntados e lançados para sempre no lago de fogo. Mas a boa notícia é que contra a mentira, a arma eficaz é a verdade que liberta, ou seja, Jesus Cristo.